Olá, são 2h03. Começa agora o Estúdio Câmara. A pessoa idosa é reconhecida desde 1994 no artigo 2º da Política Nacional do Idoso, como aquela que tem 60 anos ou mais. Ter idade avançada, porém, não é sinônimo de doença, mau humor ou incapacidade. A pessoa idosa hoje tem mais autonomia e direitos previstos em lei. Em 2003, o Brasil ganhou o Estatuto do Idoso, que em 2022 passou por algumas alterações, inclusive com a mudança da nomenclatura, substituindo a palavra idoso, idosa, por pessoa idosa ou pessoas idosas. Além das questões legais, o processo de envelhecimento traz muitas transformações, muitas delas relacionadas à qualidade de vida, os aspectos psicológicos e outros que se referem também à afetividade. Por isso, o Estúdio Câmara de hoje está aqui com o advogado Murilo Rezende dos Santos, que ele é especialista na área do direito civil, doutor em direito pela USP e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também com a psicóloga Inaê Cardoso, que é especialista em neurociência e comportamento, atua na área clínica, organizacional, treinamentos e palestras. Ela também atua em recursos humanos de empresas de grande porte e também em pronto atendimento psicológico de urgência e emergência em crises emocionais e sofrimentos extremos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar falando um pouquinho, do Estatuto da Pessoa Idosa, que ainda é conhecido como Estatuto do Idoso, mas a gente já falou aí que essa mudança de nomenclatura. E eu vou partir aqui com o doutor Murilo dos dois, do artigo 2º e do artigo 3º do Estatuto, que é um pouquinho da questão dos direitos fundamentais da pessoa idosa, que trata, inclusive, que assegurando por lei ou outros meios todas as oportunidades, facilidades para a preservação da saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade, dignidade e também quando entra na questão da família, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. São artigos básicos da Constituição Federal. É isso mesmo, doutor Murilo? E quando a gente já tem, na abertura do Estatuto, esses dois artigos, qual é a mensagem clara que ele nos traz? Bem, primeiramente, boa tarde, Mirna. É um prazer estar com vocês. Cumprimento igualmente o doutor Inaê. Eu penso que a mensagem que o Estatuto traz é a mensagem que o próprio Constituinte determinou. A proteção ao idoso foi determinada expressamente pela Constituição, nos artigos 229 e 230, e refletindo essa determinação do Constituinte, o legislador infraconstitucional acabou por promulgar o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa mudança de nomenclatura é bastante simbólica, Então, ele ressalta não propriamente o adjetivo idoso, mas o substantivo pessoa, Afinal de contas, são pessoas que merecem toda a proteção do Estado, da família, da sociedade, como a legislação coloca. E quando o legislador cria um estatuto, seja o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele destaca a proteção a um determinado grupo social, o que o legislador visa é especialmente ressaltar que são pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade e que por essa razão precisam ser protegidas. Essa proteção visa exatamente permitir que essas pessoas desenvolvam ou prossigam, no caso da pessoa idosa, a vida delas de forma plena,
né? Sem que haja qualquer tipo de prejuízo em razão das vulnerabilidades que surgem com a idade. Sim, agora quando a gente pensa nos aspectos dessas transformações ao envelhecer, e Nair, seja bem-vindo, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista do comportamento, como que vocês, profissionais, inclusive, têm lidado, até porque a gente tem aí uma situação de uma população brasileira, né, especificamente, cada vez mais envelhecendo cada vez mais, ou seja, vivendo cada vez mais. O que é essa diferença na cabeça, tanto do idoso quanto na nossa cabeça, do envelhecer e do viver sendo uma pessoa idosa? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Murilo, boa tarde, Mina. Isso mudou muito, né? Tanto o comportamento quanto... Primeiro que é a primeira vez que nós nos deparamos com o fenômeno do envelhecimento tal como ele se dá hoje, né? Nós não tínhamos, há alguns anos atrás, nós não tínhamos o envelhecimento dessa maneira tão longeva como nós temos hoje. Então é um fenômeno recente e todos nós, sociedade, comunidade, estamos aprendendo a lidar com isso, né? Essa longevidade tão prolongada, isso não acontecia há um tempo atrás, né? Isso devido aos avanços tecnológicos, avanços de medicina, né? Então não tinha, é um fenômeno recente, então não temos publicações, não temos, ainda não tem literatura sobre o assunto. Não, isso está sendo produzido agora, nesse momento, então não temos literatura científica sobre isso. Importante só salientar, cortando, olha, de acordo com o censo de 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais, ele nem considera aqui os 60, de 57,4% em 12 anos. O de 60, 15,8% é a população de 32,1 milhões de pessoas. Um aumento de 56% em relação a 2010. Então, a gente está percebendo que, de repente, vocês mesmos, estudiosos, como lidar, até porque antigamente a gente falava assim, vamos fazer programa sobre criança, sobre jovem, de repente todo mundo teve que lidar com essa nova situação, né? Todo mundo está tendo que lidar com essa nova situação, incluindo os idosos, né? Incluindo a pessoa idosa. E o comportamento, a gente vê ele se modificando a cada dia também. Até na internet, alguns termos na internet que tem pessoas que dizem não, eu não me enquadro no perfil de uma pessoa idosa, porque eu me sinto bem, eu quero ainda continuar muito ativo, né? Então tem pessoas idosas que estão muito ativas, estão muito bem, querem continuar ativas, e muitas outras estão trabalhando, percebendo a idade chegando, estão trabalhando para continuarem muito ativas, fisicamente, profissionalmente, né? Apesar da idade trazer alguns obstáculos, muitas pessoas estão trabalhando para superar esses obstáculos e continuarem ativas na sociedade, o que é o ideal, né? O ideal é o sentimento de pertencer é um sentimento muito importante, né? Então você pertencer, você estar junto com fazendo coisas e não estar aquela figura do idosinho, né, isolado, recebendo visitas eventuais, não é uma figura muito produtiva, nem para a sociedade, nem para o idoso, né? Sim. Então, o comportamento tem mudado, a gente vê pessoas mais velhas hoje, muito ativas fisicamente, muito ativas, e elas querem estar assim, elas não se agradam de estarem reclusas. Sim, agora quando a gente fala, doutor Murilo, desse novo modo de ver a sociedade e nesse novo modo de viver para a pessoa idosa, do ponto de vista do direito, a gente lembra que, por exemplo, uma das maiores discussões, que não é o tema, o cerne aqui, por exemplo, a questão da aposentadoria. Hoje a gente vê cada vez mais, inclusive, aposentados trabalhando
e uma série de outras transformações em função das questões sociais, muitas vezes apresentadas. E também a questão desse relacionamento familiar que muitas vezes passa por uma, digamos, por um direito que é várias vezes aí de certa forma, digamos que tirado desse idoso quando, por exemplo, um familiar passa a tomar conta dessa aposentadoria e a utiliza de uma forma que não é para o idoso, ou muitas vezes até a questão, a gente tem aí, o governo inclusive tentou algumas medidas para a questão, por exemplo, do empréstimo em nome de idosos. Como que o direito tem também trabalhado essas questões, como estão, né, como que é visto isso no mundo jurídico hoje? Bom, Mirna, primeiramente, essa situação familiar, de fato, há situações em que um dos filhos ou alguém próximo àquele idoso acaba se valendo dessa proximidade para se beneficiar, né? Como você colocou, a gente encontra situações dessa natureza no dia a dia do direito, dos tribunais, e isso caracteriza violência patrimonial, inclusive crime, né? O Estatuto do Idoso prevê esse tipo de conduta como sendo uma conduta criminosa, e o filho ou a pessoa que eventualmente haja dessa maneira pode ser processada, inclusive no âmbito criminal. Existe o governo federal tem canais de denúncia, né? O Disque 100, pessoa que eventualmente esteja sofrendo algum tipo de violência, pessoa idosa que está sofrendo violência de qualquer natureza, pode se valer desse canal telefônico, né? Disque 100. E ela poderia também, além disso, se reportar ao Ministério Público, à própria delegacia de polícia, seja a delegacia de polícia especializada para atendimento da pessoa idosa, ou nas localidades onde não há essa delegacia especializada, a delegacia comum, mesmo o delegado de polícia pode fazer o registro do boletim de ocorrência e dar início a um inquérito policial para investigar se de fato isso está ocorrendo, né? Como promotor de justiça, existem promotorias de justiça nas grandes cidades especializadas em atendimento, em atuar nas questões envolvendo os direitos da pessoa idosa, né? Todo cidadão tem direito de ter acesso ao Ministério Público. Os promotores de justiça fazem atendimentos semanais, qualquer cidadão pode ir lá e ter acesso ao promotor de justiça, então ele também é uma via que poderia ser usada por esse idoso ou por alguém que o assiste. Sim. E as defensorias públicas, né? A Defensoria Pública tem um papel um pouco mais restrito porque ela visa o atendimento ao cidadão que não tem recursos econômicos, mas de qualquer maneira ele não tendo condições de arcar com os honorários de um advogado particular, ele poderia se valer da Defensoria Pública para buscar a defesa dos seus direitos. E Nayê, só que para chegar até essa decisão, né, de realmente fazer uma denúncia, é um caminho muito longo, até porque quando a gente vê na prática, dificilmente é o próprio idoso que faz a denúncia, é um vizinho, é um outro parente que vê a situação e acaba fazendo essa denúncia. Como tem sido isso para vocês, essa questão do próprio idoso, muitas vezes pensar que ele tem que transpor a questão da afetividade por aquele que deveria cuidar dele, para que ele possa, por exemplo, tomar uma dessas medidas? Essa questão da afetividade, eu não acho que, eu não saberia dizer em números, né, em percentuais, mas eu acredito que dos idosos que sofrem esse tipo de violência patrimonial para o que chega de denúncia, acredito que seja uma porcentagem pequena de denúncias que chegam, porque essa parte de transpor a afetividade, ela
é muito difícil. O idoso, ele prefere ficar, o idoso que está sofrendo algum tipo de violência patrimonial, ele não faz precisa ser através de vizinhos, precisa ser através de outros familiares que percebam, ele prefere ficar ali numa zona de conforto, porque aquilo é tudo que ele tem. Às vezes aquele parente que está cuidando mal e que está fazendo uso da aposentadoria dele, mas que de alguma forma está assistindo, digamos, mal e porcamente, mas está assistindo, é tudo que ele tem. Porque se ele tivesse outras pessoas para recorrer, ele já tinha recorrido. Por que eu digo isso? Um grande medo do idoso hoje, de todos nós, quando a gente pensa em envelhecimento, se a gente fizesse exercício agora, pensar no meu envelhecimento, um grande medo de todo idoso, o medo do envelhecimento, o medo de envelhecer, é o medo de dar trabalho. Ah, eu não quero dar trabalho, né? E a gente não pensa que todos nós damos trabalho. A gente dá trabalho e o outro nos dá trabalho, né? Todo mundo dá trabalho. Nossos pets dão trabalho, crianças dão trabalho, pessoas idosas dão trabalho, eu dou trabalho, você dá trabalho, você dá trabalho. As relações, todo mundo dá trabalho. Sim. Porém, a pessoa idosa fica pensando assim, eu vou dar trabalho, eu vou dar trabalho, eu vou dar trabalho, eu não quero dar trabalho, eu não quero dar trabalho, eu não quero dar trabalho. Esse quando a gente pensa, quando eu tiver 70, quando eu tiver 80, eu não quero dar trabalho. Esse é o maior medo. Quando a gente pergunta, quando a gente faz esse questionamento, quando você chegar aos 60, quando você chegar aos 70, quando você chegar aos 80, a primeira resposta sempre é, eu não quero dar trabalho. Então, de alguma forma, quando ele está sofrendo uma violência patrimonial, mas cuidado de alguma maneira, ele não quer dar trabalho. Então, ele está ali, estão servindo alguma coisa para ele comer, ele não está dando trabalho. Então, ele fica quietinho, ele não vai denunciar. Então, eu acredito que essa denúncia chegue por outras formas, né? E que não por ele. Entendi. A gente está falando, inclusive, da violência patrimonial, mas também a gente tem aí casos de violência, por exemplo, em 2023, que é o último levantamento, por exemplo, em Campinas, a gente teve 224 notificações aqui na cidade e de janeiro a abril do ano passado, 68. Eu não consegui acessar aqui o SIS9, mas a gente fala justamente dessa violência, geralmente se pensa numa violência física, né? E também a questão do abandono. Você tem a pessoa... Às vezes a pessoa acha assim, eu coloquei meu pai, minha mãe, minha avó num quintal, num quartinho, deixo ele lá, é o suficiente, isso é o cuidado. O que é o cuidado com a pessoa idosa, Inaê? O cuidado com a pessoa idosa, ele tem muitas camadas, né? Na minha opinião, o cuidado afetivo é o cuidado mais importante que qualquer pessoa pode oferecer para qualquer outra pessoa. O cuidado afetivo é o cuidado mais importante, ele é o cuidado mais abrangente. A pessoa precisa se sentir, qualquer pessoa, a pessoa idosa e crianças, porque são mais vulneráveis. A partir do momento que ela se sente olhada e acolhida, né? A gente tem inclusive estudos, tem um estudo da Universidade de Goiás sobre abaixar a pressão com mensagens baixar a pressão arterial com mensagens positivas de bom dia. Muito interessante esse estudo. Quando uma pessoa se sente olhada afetivamente, ela se sente cuidada. Então, esse é o cuidado mais importante que a gente pode oferecer para alguém. Uma pessoa idosa que está num quartinho e que não está sendo afetivamente cuidada, eu não sei pela lei, mas é uma forma de abandono afetivo. Sim, agora, doutor, por exemplo, do ponto de vista do direito, quando há um caso desse, o responsável, né? Olha, mas eu dou comida para ele.
né? A primeira, pelo menos o que a gente vê em alguns casos que são aí veiculados, não, mas eu dou comida para ele. Ele não toma banho porque ele não quer, ou ele é acamado, mas eu dou comida, ele está cuidado. O que é, do ponto de vista, então, do direito, esse cuidado? Mirna, eu penso que esse tema é muito interessante, né? Esse tema do cuidado, estou de pleno acordo com o que Naê disse. Eu penso que... Costumo dizer que as coisas óbvias também precisam ser ditas, né? Ou precisam ser lembradas, porque as pessoas muitas vezes não enxergam o que é óbvio, elas se esquecem disso. E esse comportamento ético, né, de lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, dos tios que eventualmente já têm mais idade e também merecem o nosso carinho, uma ligação, uma visita, um contato mais próximo. Então, tô de pleno acordo que existe um dever ético, moral e também jurídico de proceder dessa maneira. Então, as pessoas muitas vezes acreditam que esse tipo de comportamento não decorre de um dever jurídico. Mas a Constituição da República elenca no artigo 1º, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Não é à toa que está lá no artigo 1º. O Constituinte inseriu lá no artigo 1º de forma absolutamente simbólica, que é para já de antemão abrir a Constituição dizendo, olha, esse é o princípio mais importante que existe na nossa república, no nosso país. A pessoa humana tem direito sempre a receber um tratamento digno. Sim. O ser humano não é coisa, ele é pessoa. Né? Então, até nesse sentido, me parece bastante importante a modificação terminológica que você mencionou no começo, né? Pessoa idosa, a pessoa não é coisa, né? A pessoa merece um tratamento digno. E esse abandono afetivo que muitas vezes acontece, seja com a pessoa idosa, seja algumas vezes com a criança, né? Que os pais, muitas vezes o pai ou a mãe acabam, por razão da separação, do divórcio, deixando de ter esse contato próximo com o filho. Então, se fala em direito civil em abandono afetivo, lá no caso das crianças e adolescentes, né? O pai ou a mãe que acaba se afastando do filho, muitas vezes paga a pensão alimentícia, mas não faz uma visita, não vai no aniversário, não telefona, não se faz presente. Sim. E no caso dos idosos, da pessoa idosa, tem se falado em abandono afetivo inverso, né? Porque é o contrário, é o filho ou a filha deixando de assistir os pais já nessa fase da vida. Então isso também denota um comportamento jurídico reprovável e que merece sanção na esfera do direito civil. Então, e partindo ainda desse princípio, há alguns casos nessa obrigatoriedade, né, de exceção em que o Estatuto, nesse momento, que a Justiça, inclusive, reconhece que nesses casos não há essa obrigatoriedade. Quando o que acontece, por exemplo, eu digo porque a gente já viu casos, por exemplo, em Campinas, que o Conselho do Idoso recebe uma denúncia de abandono, aí vai naquela casa, aquele idoso mora sozinho, naquelas condições que não se alimenta e tal, e aí eles começam a procurar a família. Procura, por exemplo, acha uma filha, um filho. Não, olha, eu mal conheço meu pai, eu tenho o nome dele no meu RG, na minha certidão de nascimento, mas eu nunca tive uma relação afetiva com ele, eu nem sabia que ele estava morando em tal bairro, de repente. A justiça, como que é feito nesses casos? A gente sabe que tem casos que falam, eu vou cuidar porque meu pai, mas ela obriga ainda assim a essa exceção ou outros tipos de exceção previstos em lei?
não são propriamente... Aí acaba dependendo um pouco das circunstâncias do caso, né? Vai haver a interpretação da lei, mas feita pelo juiz que vai julgar a situação concreta. Mas a lei diz que tanto os pais têm o dever de dar suporte aos filhos enquanto eles forem menores, como no momento da velhice os filhos têm esse dever recíproco de cuidar dos pais. Mas existem situações, Mirna, que a jurisprudência tem dispensado os filhos de dar esse suporte. Então, situações em que, como você colocou, então o filho nunca teve nenhum contato com o pai. Ele sabe quem é o pai, mas foi um pai que não cuidou desse filho, não viveu com ele, teve o filho e acabou se separando da mãe, foi embora, foi para outro local, nunca se fez presente como pai de fato. Então, há situações dessa natureza em que a jurisprudência tem dispensado aquele filho de prover o sustento ou dar esse auxílio para o pai, porque não, embora haja uma relação de parentesco legal, de fato essa relação nunca existiu. Correto. Né? Ou então também situações em que os filhos sofreram abuso, né, por parte dos pais, abuso físico, abuso sexual. Também existem casos em que a jurisprudência tem dispensado esses filhos de prestar o auxílio aos pais na velhice. Sim. Agora, tem situações que são situações um pouco nebulosas, que vão depender um pouco do olhar do juiz e da interpretação que ele faz da lei. Eu me lembro um caso muito interessante que eu vi, certa vez, não foi um caso em que eu atuei. Foi um caso que eu tive notícia nos estudos de jurisprudência. Era uma situação em que uma mulher assassinou o marido. Houve algum entrevero entre os dois, a mulher acabou matando o marido, foi processada, foi condenada, cumpriu a pena dela. Quando ela saiu do presídio, já muitos anos depois, ela não tinha meios de subsistência, porque ela ficou presa durante muitos anos, não tinha como se colocar no mercado de trabalho, já tinha bastante idade. E essa mãe entrou com uma ação contra o seu filho, pedindo que ele a pensionasse, que ele pagasse uma pensão alimentícia para que ela pudesse sobreviver. Falou: eu não tenho condições de sobreviver, não tenho renda, não tenho recursos, você é a única pessoa que pode me dar algum suporte. Esse filho se negou a pensionar a mãe, né? Houve um embate judicial entre os dois e ele dizia na defesa dele: eu não vou pagar pensão para ela porque ela matou meu pai. Então, eu não estou de acordo em pensioná-la. E o Poder Judiciário, isso acabou, foi julgado em primeiro grau, teve recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal acabou entendendo que, de fato, ele não tinha o dever de pensioná-la. Eu tive a oportunidade de escrever sobre esse tema e, naquela ocasião, eu sustentei que talvez, por razões humanitárias, o tribunal pudesse ter entendido que ele tivesse que pagar o que a gente chama dos alimentos naturais, né? Que são seria uma pensão, no mínimo, estrito para que ela sobrevivesse. Né? O que eu sustentei foi que, embora houvesse um ato absolutamente reprovável dessa mãe, não foi contra o filho, foi contra o pai, por razões outras. Né? Ela não agrediu o filho diretamente e que, por essa razão, ele teria, sim, o dever ainda de dar esse suporte mínimo. Mas essa foi a minha forma de enxergar a questão, não foi o que prevaleceu lá no tribunal. Tá certo, então. Olha, agora a gente vai um pouquinho de informação, porque a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas está com as inscrições abertas para os passeios educativos do programa Escolas nas Garagens para o primeiro semestre deste ano. E o André Aranha é quem vai trazer mais informações. E eu vou falar com ele agora, porque é o seguinte, ó, André, vamos acionar ele aqui. O programa foi interrompido durante a pandemia,
mas já tem bastante tempo aqui na cidade. É ele quem vai detalhar para a gente. Vamos colocar o André na tela. Boa tarde. Boa tarde para você, Mina. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Estúdio Câmara. Pois tem desde 2004 e mais de 140 mil crianças já foram atendidas, já passaram pelo programa ao longo desses 16 anos. Dê só uma olhada, o ônibus aqui dos escolas nas garagens está bem atrás de mim. As inscrições estão abertas para alunos dos 5º anos das escolas públicas de Campinas, estaduais, também municipais. Então aí uma bela oportunidade. Estou aqui com o Paulo Bardal, diretor de comunicação e marketing da Transurc. Como as pessoas fazem aí, não é, para efetuarem a inscrição? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Mirna. Boa tarde aos ouvintes. A inscrição para fazer é super fácil. É só mandar um e-mail aí para escolasnasgaragens@transurc.com.br ou então nos enviar um WhatsApp pelo número 997711707. É importante, né, que as pessoas já comecem a fazer essa inscrição para que nós possamos fazer o agendamento já para esse primeiro semestre, lembrando que os passeios acontecem às terças, quintas e sextas de manhã. Então, esse projeto ele é patrocinado pela Transurc, pelo SETCAMP, tem o apoio da INDEC e também da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Bom, e evidentemente que as crianças aprendem aí noção de cidadania, com ênfase em preservação ambiental, conhecem a história de Carlos Gomes. É um passeio bem interessante e também de muita informação, Bardal. Exatamente, André. As crianças, elas são buscadas nas suas escolas e a partir do momento que elas entram no ônibus, elas já começam várias atividades. E conforme o ônibus vai passando pelos locais, os nossos monitores vão explicando. Por exemplo, passa perto da estação FEPASA. Então os nossos monitores falam para as crianças qual foi a importância, né, da transporte ferroviário para a cidade, como é que funcionava aquela estação antes. Aí elas vão até o Marco Zero da cidade, onde aprendem, né, também noções sobre a história, noções sobre cidadania, vão até a estátua de Carlos Gomes, de Bento Quirino, e lá recebem informações sobre essas personalidades que fazem parte tanto da nossa história cultural, quanto também da própria história e do desenvolvimento de Campinas. Dentro das garagens, elas passeiam pelas garagens, conhecem as oficinas, participam de uma peça de teatro e de um concurso de pintura. E a melhor pintura do mês ganha um passeio de Maria Fumaça da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, tanto para a criança quanto para os seus familiares. E também recebe um kit de material escolar lá dentro das garagens. Então esse projeto é um projeto que vem dando muito certo e ele complementa as informações que as crianças recebem dentro das suas escolas. Valeu, muito obrigado. É isso aí, Mina. Portanto, aí um projeto bem bacana. Lembrando que as inscrições estão abertas. Eu volto com você aí no estúdio da TV Câmara Campinas. Mirna. Obrigada, André. Olha, então uma grande oportunidade aí para a sua escola fazer esse passeio lá pela Transurc, né? A gente continua falando de trânsito aqui porque a região da Aladino Selme, que fica lá nos Amarais, recebe a partir desta quinta-feira mais uma etapa de obras conduzidas pela Sanasa, que motivam bloqueios totais sinalizados pela INDEC. A gente tem aqui na quinta-feira, então, atenção. Vamos lá, entre 8 horas e 5 horas da tarde, a Avenida Aladino Selme volta a ser bloqueada no sentido centro-bairro, na altura do cruzamento com a Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo. Para desviar, os motoristas devem seguir pela Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo e acessar as vias Orlando de Oliveira,
Tereza Clemente do Prado e Angelina Guiderri, chegando ao trecho liberado da Aladino Selme. Também haverá bloqueio na Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo após o cruzamento com a Rua Orlando de Oliveira. Assim, não será possível seguir pela avenida sobre a rodovia Dom Pedro para acessar o centro. Já na sexta-feira, dia 31, as obras avançam para a Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo. Entre as 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, será necessário bloquear o trecho da avenida com a Rua Tereza Clemente do Prado, com a Rua 16 e a Avenida Comendador Aladino Selme. Para desviar, os motoristas deverão seguir pela Tereza Clemente do Prado e pela Angelina Guiderri, chegando a Aladino Selme. Nos dois casos, quem vem da Maria Luísa Pompeu de Camargo com destino à região central deve acessar primeiro o retorno para cruzar em direção ao centro. Bem confuso, né, gente? Por isso, olha, a gente tem ali agentes da INDEC que vão orientar justamente as pessoas que passam, e também nós teremos linhas de ônibus que serão impactadas. A gente lembra que a Aladino Selme é ali naquela região, saindo do cemitério dos Amarais, o cemitério Nossa Senhora da Conceição. Então é preciso bastante atenção, você que vai ali para a região do São Marcos, Santa Mônica, Amarais, CDHU, Recanto da Fortuna. Então atenção e, claro, muita paciência nesta quinta e sexta-feira. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com o Estúdio Câmara. Olha, a gente volta aqui no Estúdio Câmara, a gente teve um breve intervalo e a gente vai colocar falar mais um pouquinho de notícia aqui para você. Porque a gente tem, inclusive, mais uma questão aqui oficial, que é o carnaval. A gente discutiu, inclusive, essa questão do carnaval aqui no Estúdio Câmara, e ontem a Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial um decreto organizando o funcionamento das festas carnavalescas aqui na nossa cidade. Entre os destaques, a venda de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro está proibida. O documento também trata dos horários de funcionamento dos estabelecimentos próximos aos locais onde haverá o desfile. As regras também valem para o pré-carnaval, que começa no dia 15 de fevereiro. Os vendedores ambulantes que não cumprirem a determinação terão suas licenças suspensas até o final do carnaval. Os estabelecimentos comerciais também serão fiscalizados e não poderão vender para o consumo externo bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas de vidro em um raio de 1.000 metros dos locais dos desfiles dos blocos, a partir de 3 horas antes e 3 horas depois do fim de cada um dos eventos que serão agendados. Bebidas em garrafas de vidro só poderão ser vendidas para o consumo próprio no estabelecimento comercial. Os foliões que gostam de levar a própria bebida precisam também ficar atentos, porque eles só serão permitidos latas e embalagens de plástico. As garrafas de vidro terão que ser descartadas imediatamente no local indicado pelos agentes de fiscalização, a uma distância, claro, de pelo menos 1.000 metros de cada uma das festas. O documento também estabelece as competências da fiscalização. Os estabelecimentos comerciais serão fiscalizados pela Secretaria de Urbanismo. Os vendedores ambulantes são de responsabilidade da CETEC, que vai ficar responsável pelo credenciamento dos interessados. As demais medidas serão aí de competência da Guarda Municipal. Agora, o doutor Burilo estava falando justamente da questão da pensão, ele citou até um caso. Agora, a minha pergunta é: quando cabe, então, pensão alimentícia para a pessoa idosa, doutor? A pensão alimentícia, Mirna, seja para a pessoa idosa, seja para a pessoa que não é idosa, ela é possível de ser pleiteada sempre que houver
a necessidade dessa pessoa que faz o pedido de alimentos e a possibilidade econômica de quem vai fazer o pagamento dessa pensão. Então, o pai ou a mãe que eventualmente não tenha recursos para prover a sua própria subsistência e que precise dessa pensão alimentícia para subsistir, ele pode fazer esse pedido aos seus filhos. Os filhos têm responsabilidade que a gente chama de solidária, ou seja, todos os filhos têm esse dever e pode, inclusive, o pai ou a mãe que estiver fazendo o pedido desse pensionamento, ou pedir para todos, ou eventualmente escolher a quem ele quer fazer o pleito de alimentos. Pode ser que numa situação concreta, um dos filhos tenha muito mais recursos do que os outros e o genitor entenda que é mais adequado fazer o pleito para aquele filho que tem condições. Ele pode fazer isso também. Tá certo. Então, agora, as questões que competem aí, quando a gente pensa, as questões psicológicas de todas essas situações mencionadas pelo Dr. Murilo. Olha, nossa, muita coisa. Muita coisa. Vamos lá, a gente precisa entender toda a estrutura familiar e toda a nossa estrutura social, né? Eu entendo que tem uma frase muito bonita, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu entendo que também é preciso uma aldeia para cuidar da pessoa idosa, dos nossos idosos, né? Não basta a família, precisa de políticas públicas e precisa de toda a nossa sociedade, toda a nossa comunidade. Por que eu digo isso? A gente tem algumas famílias que não se entendem bem. A gente tem, o Dr. Murilo falou, não dá, não sei se foi antes do programa ou se a gente já estava ao vivo, não dá para obrigar a amar, uma pessoa a amar outra. De fato, não tem como obrigar uma pessoa. Existem famílias que não se dão bem, existem pessoas que, existem idosos, inclusive, que eles não aceitam o cuidado que aquela família está disposta a oferecer. Que eles querem um cuidado diferente, eles querem um cuidado... Existe esse pensamento, às vezes existe um pensamento assim, eu criei meus filhos, agora meus filhos precisam cuidar de mim. Não é isso que a gente tem hoje na sociedade. A gente tem adultos trabalhando, às vezes, em dupla jornada, tripla jornada quando chega em casa, cuidando de filhos. A gente não tem como. A nossa estrutura social não dispõe de pessoas que podem cuidar 100% o dia todo da pessoa idosa. Alguns idosos fazem questão disso e falam, não, eu me dediquei a vocês e agora vocês precisam se dedicar 100% integralmente a mim. E isso não é possível. Então, eu digo que a gente precisa de uma aldeia, a gente precisa de uma estrutura, né, de que a comunidade abrace, né, que todos cuidem, que o vizinho cuide, que o vizinho seja simpático, seja gentil, que a família toda, que seja uma estrutura cuidando, que tenha políticas públicas voltadas, porque esse idoso, ele não quer, essa pessoa idosa, ela não quer ficar sem fazer nada, ela não quer ficar vendo televisão o dia todo, ela não quer mais essa figura, ela quer fazer exercício, ela quer estar engajada em atividades, a palavra inutilidade, ficar sem fazer alguma coisa que se sinta útil, é muito desagradável para qualquer um de nós. Mas aí, né, a gente está aí também com um advento aí de cada vez mais, do ponto de vista da saúde, registro, por exemplo, de demência e Alzheimer. Sim. Né? E muitas vezes começa com aquela irritabilidade máxima daquele idoso que a família não consegue lidar, porque nada tá bom. Eu também não quero um cuidador, não quero um enfermeiro. Isso. Eu não quero nada, mas também não serve o jeito que você cuida de mim. Gente, muitas famílias estão vivendo esse drama. Sim. E a família acaba adoecendo junto. Sim. Em muitos casos. Sim. Como a gente tem que se preparar para lidar também com isso? Em caso, a gente já tem algumas coisas em caso de demência ou Alzheimer que podem ajudar. Por exemplo, a confusão causa irritabilidade. Então, o fato de que eu fico confusa, o ambiente conhecido, dentro de uma residência, por exemplo, tá.
De dia eu fico mais calmo, porque eu consigo ver, enxergar e entender o que está ao meu redor. Ao anoitecer, eu já me confundo, eu me perco, porque está mais escuro, né? Então, essa passagem, isso é uma técnica muito simples e que ajuda. Tá. Ao invés de eu esperar a noite cair, eu vou anoitecendo devagar a casa. Eu vou já fechando as cortinas e vou trazendo um pouco menos de luminosidade, porque o que acontece? Algumas pessoas, muitas pessoas idosas que têm doença de Alzheimer, elas, ao anoitecer, elas ficam extremamente agressivas ou bastante agressivas e irritadas, porque quando apagam-se as luzes, né? Quando anoitece, elas ficam confusas de não entenderem aonde elas estão, porque essa parte cognitiva tem uma perda grande, né? Isso acontece até com animais idosos, né? A irritabilidade é porque eu estou confusa, eu não sei onde eu estou. Então, quando você aumenta a capacidade da pessoa entender onde ela está, ou coisas grandes, letras grandes, avisos, né? Eu tive um paciente que eu fiz caso também, um paciente que eu fiz isso. Eu falei, coloca na parede, escreve na parede vários avisos. Você está tomando remédio para isso, você está acontecendo isso, deixa vários avisos grandes que a pessoa acorda e já vai lendo. E funcionou muito bem, porque aí ela estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Então, quando você ajuda essa pessoa, a agressividade e a irritabilidade tende a diminuir bastante. Então, existem técnicas simples que podem ajudar a reduzir. Agora, com a questão familiar, é preciso paciência, orientação, porque existem orientações simples que podem ajudar, mas a população está sem acesso a essas orientações. Inclusive, a gente conversou, antes de começar o programa, que você falou, por exemplo, do teste do sussurro. Conta para quem está assistindo o que é isso. Teste do sussurro. A surdez, né, a perda auditiva, ela é comum, né, conforme a idade vai passando. Eu mesmo estou com 40 e estou precisando de 42, estou precisando de óculos para enxergar de perto. Então, essas pequenas perdas são comuns conforme a idade avança, né? A perda auditiva ela é muito comum e existem coisas simples que a população está sem acesso a essas informações. A perda auditiva é uma delas, ela é bastante comum. E a pessoa, quando ela vai perdendo a capacidade auditiva, ela tem outras perdas cognitivas. Ela perde a capacidade espacial, ela não entende aonde ela está, gerando irritabilidade e gerando agressividade. Porque eu não escuto, então eu não entendo, eu vou ficando nervoso, agressivo, irritado. O teste do sussurro, a gente chega a mais ou menos 1,5 metro de distância da pessoa por trás e sussurra o nome dela, né? Fala baixinho o nome dela, sem ela estar nos vendo. Fala baixinho o nome para ver se ela está ouvindo. A gente faz isso do lado direito e do lado esquerdo. Qualquer pessoa pode fazer com a sua pessoa idosa em casa, né? Para ver se ela está ouvindo bem. E verificando que tem essa perda auditiva, que ela não está ouvindo bem, porque ela não está vendo. Se ela está vendo, ela consegue ver a nossa boca mexer e vai responder. Então é para ver se realmente ela não está ouvindo. Chama teste do sussurro. E verificando que ela não está ouvindo, aí sim encaminha, né, vai para a UPA, vai buscar na UBS algum diagnóstico para o aparelhinho e poder ouvir melhor. Tem medidas simples que, se forem passadas adiante as informações, as pessoas podem, em casa, conseguir ter um acesso melhor com as suas pessoas idosas. E a população tendo acesso a essas informações, junto com medidas, né, do poder público, a gente consegue, como uma aldeia, trazer mais qualidade de vida para os nossos idosos. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em pessoas que na fase adulta, são pessoas, a gente sabe que existe isso, manipuladoras, uma série de coisas, e isso provavelmente não vai mudar na fase em que a pessoa se torna idosa. Quando a pessoa chega para o seu familiar que talvez não queira fazer algo que ela quer, e a pessoa fala assim, eu conheço o Estatuto do Idoso, viu? Eu vou te denunciar. Como que a pessoa deve lidar com isso? Como os familiares, principalmente, devem lidar com isso? Quando o idoso faz... porque ele quer alguma coisa que não é possível. E aí ele entende que ele tem aquilo e ele começa a fazer uma chantagem emocional
com seus familiares. Acontece também. Posso te dizer que já passei por isso pessoalmente. Pessoalmente. Não, eu lidaria da seguinte forma: como a minha consciência está muito tranquila com relação a isso, eu disse: pode denunciar, vai em frente. Entendi. Vai em frente. Vai em frente. Desde que a consciência esteja tranquila de que você está fazendo legalmente a sua parte. Que com certeza aquilo vai ser apurado e vai ser provado. Vai ser apurado, vai dar uma dor de cabeça. Eu acho que nem sempre. Eu acho que a outra parte, né, a pessoa idosa, sabendo, né, se ela sabe do que ela está falando, ela sabe que é uma chantagem. Que é uma chantagem. Tá e que a outra parte está fazendo o possível, né? Existe quando existe essa questão do idoso não aceitar ser cuidado. Sim. Existe a falta de cuidado dos mais novos, existe a falta do olhar para a pessoa idosa, existe a falta de olhar, inclusive no mercado de trabalho. Atenção, empresários, os idosos, é a primeira vez que a gente tem na história 3 gerações trabalhando juntos. A gente já discutiu, inclusive, isso. Isso é muito importante, é muito bom, essa troca é muito boa, muito produtiva, né? Então, deem oportunidade, porque os idosos têm muito a oferecer, né, em termos de conhecimento e muitas trocas interessantes. Mas existe também, então existe toda uma falta de espaço para os idosos, existem toda uma falta de acolhimento, falta de políticas públicas, falta de muitas coisas da nossa sociedade olhar melhor para eles. Mas existem os idosos que não aceitam serem cuidados. Sim. Existe. Também é uma outra faceta. Que momento essa família deve buscar um auxílio no seguinte sentido? Buscar ou uma instituição de longa permanência, ou buscar, a gente tem alguns serviços que se chamam aí de centro-dia ou de creche para a pessoa idosa. Quando é preciso procurar esse auxílio para poder cuidar integralmente dessa pessoa? Eu acho que eu entendo que no momento que não há mais diálogo, que não há diálogo e que não é possível oferecer condições dignas para que essa pessoa viva, né? Artigo 1º da Constituição, da dignidade humana. Então eu entendo que seja no momento que não dá, mas que não haja diálogo, que não tenha diálogo, que o diálogo não avance com com a pessoa idosa, né, de quais cuidados são possíveis oferecer, né, porque tem um momento o Alzheimer vem crescendo, a demência vem crescendo, e existe um momento que o diálogo não... Acordos são possíveis. Eu quero continuar morando sozinho. Quero continuar fazendo tal coisa do meu jeito. Então, eu vou trabalhar, você vai trabalhar, eu posso ficar o dia inteiro aqui em casa sozinho, não tem problema. Isso, vai tomando os remédios corretamente, ou tá indo no postinho, ou no convênio, o que seja, conforme, né, as condições daquela família. Então, o diálogo funcionando, acho que vai bem. A partir do momento que não há diálogo, que ambas as partes batem o pé, ou que uma parte precisa ceder muito, seja o cuidador ou quem é cuidado, precisa ser muito, né, ceder de uma maneira que machuque, de uma maneira que fica muito puxado, muito pesado. Eu acho que a partir desse momento, ou a partir do momento que a pessoa idosa não está tendo dignidade, e isso inclui lazer, isso inclui não só alimentação e higiene, isso inclui lazer, isso inclui algum afeto. Convivência social. Convivência social. Eu acho que a partir do momento que não tem diálogo ou dignidade, é o momento de procurar um lar mais permanente, um lar para idosos, alguma coisa desse tipo. Agora, doutora, a gente percebe também que há muitos casos em que essa família, né, os filhos, no caso, muitas vezes coloca essa pessoa idosa, o pai, a mãe, numa instituição de longa permanência e diz: eu estou pagando a mensalidade desse local e é a minha obrigação. Do ponto de vista do direito, isso é o suficiente? De maneira nenhuma. Inclusive para promover a internação dessas pessoas numa clínica, num abrigo, né,
não há uma terminologia mais adequada para isso. Hoje é Instituição de Longa Permanência, ILP. É necessário ou que a própria pessoa idosa queira estar lá, né, e concorde, ou em uma situação em que ela não tem mais a capacidade de discernir acerca disso, é preciso promover a interdição. Então eu preciso promover a interdição dessa pessoa. O juiz vai nomear um curador, normalmente o cônjuge ou um dos filhos, e esse curador é que então vai, se for necessário, promover a internação dessa pessoa. Mas isso não isenta, por exemplo, a obrigação daquele familiar de visitar essa pessoa, de dar o cuidado. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que aos finais, olha, ele fica lá, mas no final de semana eu levo ele para passear, ela fica, vai nos encontros de família aos finais de semana, mas não simplesmente eu estou pagando a mensalidade, vai ficar lá, eu fiz o meu trabalho. Não é isso? Exatamente, não é isso. É uma situação em que a pessoa deixa o pai ou a mãe ali e não faz uma visita, não mantém um contato próximo com essa pessoa, se enquadraria exatamente no abandono afetivo que a gente estava mencionando agora há pouco. Né? Então, há decisões, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, até mesmo determinando esses cuidados por parte dos filhos. Então, teve um caso até interessante, que eu tive acesso, né, em pesquisas, em que aconteceu o seguinte: um dos filhos promoveu ação contra os irmãos, dizendo assim, olha, o nosso pai ou a nossa mãe, não me lembro, precisa de cuidados, ele já tem bastante idade e só eu que estou prestando esses cuidados, mas nós somos em 5 irmãos, vocês precisam me ajudar, eu não estou dando conta sozinho. E os outros irmãos se negaram a fazê-lo. Houve decisão do juiz de primeiro grau rejeitando aquele pedido, né, dizendo assim, não, existe uma impossibilidade jurídica nesse sentido, eu não tenho como forçar essas pessoas a visitarem os pais. Eu posso até forçá-lo a pagar a pensão alimentícia, mas fazer a visita, estar presente, eu não posso forçar. Houve recurso e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que há sim essa obrigatoriedade, que isso se enquadra no dever de cuidado, né? Então, exatamente o que Inaê estava dizendo agora há pouco. Eu não posso forçar alguém a amar outra pessoa, mas eu posso sim exigir que ela preste os cuidados que decorrem da relação de parentesco. Então, o tribunal determinou que todos os filhos participassem, criassem uma escala para fazerem as visitas e prestarem um auxílio aos pais, sob pena de multa diária para aquele que se furtasse de fazê-lo. Olha, então, a gente está pensando aí numa população que cada vez tem uma expectativa de vida maior. Na sua opinião e também na opinião do Dr. Murilo, primeiro, porque o nosso tempo está acabando, quais são os desafios colocados pensando nesse aumento da expectativa de vida do brasileiro? Eu entendo que os desafios é olhar para... Porque todos nós vamos envelhecer e envelhecer ganha da alternativa a morrer jovem, né? Eu acho que a gente entender que isso é um processo que todos nós vamos passar, né? E olhar para a pessoa idosa e para o idoso como nós do futuro e abraçar como sociedade e como comunidade mesmo e começarmos a olhar essas questões e começarmos a cuidar disso desde já, não esperar que essa situação, que é uma situação mundial, que outros países estão enfrentando esses desafios e que a gente comece a cuidar disso desde já, todos nós, né? Começar assim, pelo vizinho, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, todos nós que a gente comece a cuidar desse assunto. Essa é a minha proposta de solução. Os desafios são muitos e essa é a minha proposta de solução. Dr. Murilo. Eu penso, Mirna, que nós precisamos pensar essa questão da pessoa idosa com mais naturalidade, né? De forma mais natural, de maneira que a pessoa idosa se veja integrada na sociedade
de forma natural, né, como deveria ser. Então, há desafios que precisam ser superados em várias áreas, né? A gente estava falando aqui antes do programa, a necessidade de se ampliar o acesso a médicos geriatras, a necessidade de se ampliar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas eu penso que a palavra seriam duas palavras, né? Autonomia e naturalidade, né? Permitir que haja uma integração dessas pessoas de forma ampla na sociedade. Tá certo, então, gente, eu agradeço a participação de vocês. E você que está aí em casa, lembrando que pode entrar lá no youtube.com/TV Câmara Campinas e acessar a playlist do Estúdio Câmara, e lá você acessa tantos temas que nós discutimos aqui neste programa. Uma boa tarde para você e até a próxima.